Vou mostrar a vocês agora como incluir uma imagem no documento HTML, ok? Então vamos pegar um novo documento HTML aqui. Vamos incluir a nossa estrutura. Vou copiar aqui do anterior. E fechar o HTML, ok? Então doctype, HTML, nosso cabeçalho com o título elementos HTML, imagens e o corpo aqui. Vou pôr um título aqui, imagens, um cabeçalho aqui, ok? Então a estrutura nós sempre mantemos a mesma, só acrescentei o imagens aqui e alterei o título do meu cabeçalho HTML. Vou salvar como imagens.html. Imagens.html. Salvar. Ok? Então, você já aprendeu a criar um parágrafo, um link, incluir cabeçalhos. E agora eu vou ensinar como buscar imagens. Então, copie uma imagem e cole na sua pasta, onde vai estar o mesmo arquivo HTML, no meu caso o imagens aqui. Ok? Então aqui eu peguei aquela imagem padrão do Windows mesmo, Pinguim. É uma imagem de 1024 por 768 e o formato é JPG. Então vamos e aqui uma outra imagem que eu gerei JPG, ficou 370 por 126 pixels. E vou inserir também essa imagem ali no documento, ok? Então copiou uma imagem ali. Copiando essa imagem, eu não gosto de deixar imagens com documentos HTML tudo misturado. Então dentro da mesma pasta aqui, eu vou criar uma outra pasta chamada imagens, ok? E vou pegar essas duas imagens aqui e jogar aqui dentro. Então presta muita atenção na questão do caminho. Eu tenho meu arquivo imagens e na pasta, na raiz aqui eu tenho uma outra pasta chamada imagens com algumas imagens, ok? É isso que você vai fazer, vai criar uma pasta imagens e incluir essas imagens. Lembrando que ambos estão na mesma pasta curso HTML. Curso HTML, arquivo documento imagens.html e uma pasta de imagens. Você pode dar uma pausa no vídeo e criar a pasta e incluir algumas imagens ali. Certo? Continuando então, vou lá ao meu arquivo HTML e vou chamar o elemento de imagem. O elemento de imagem é o img. Esse é um tipo de elemento vazio, porque ele não envolve um conteúdo. Aqui nós temos um elemento que abre e fecha e tem um conteúdo no meio. A tag img, ela não vai ter um conteúdo aqui e depois fechar o img. Ok? Isso daqui não existe na tag img. É só isso mesmo. Ela é única. E então não tem abertura e fechamento. Aqui dentro nós vamos chamar a imagem pelo caminho dela. Então nós vamos incluir um atributo aqui dentro. Tá? Sempre lembre img, imagem. Tá? Como se fosse uma abreviação. O atributo aqui para chamar a imagem é
SRC também seria uma abreviação de search, de busca. Ok? Então, SRC, lembrando que é o nome do atributo igual aspas duplas. E aqui dentro eu coloco o valor, ou seja, no nosso caso da imagem vai ser o caminho. Ok? Vamos salvar. Voltando aqui a pasta, então eu estou em imagens e a minha imagem, a imagem que eu quero é a pinguim, ok? A pinguim no formato JPG que está na pasta imagens. Então eu estou aqui, eu tenho que entrar nessa pasta e pegar essa imagem, ok? Então eu estou aqui. Então eu vou colocar a pasta que eu preciso entrar, imagens, barra, e o nome do arquivo seguido da extensão. É muito importante isso daqui. Se você colocar a extensão errada aqui, .gif ou nenhuma extensão, vai dar erro, ok? O elemento de imagem é só isso mesmo, para buscar a imagem. Depois nós temos outros atributos, como largura, altura e um texto alternativo que já explico. Vamos salvar. Feito isso, e é claro, aqui você vai pôr o nome da tua imagem e a extensão da tua imagem. Ok? Salvei. Vou vir aqui no meu arquivo e vou atualizar. Está aqui a minha imagem. Botão direito, exibir código fonte. Ó, imagens barra pinguim.jpg. Quer ver? Se eu não colocar essa pasta aqui, imagem, só colocar o nome do arquivo, ele não vai saber onde. Ele vai buscar no mesmo local onde está o meu arquivo. Ele vai buscar aqui dentro a pasta, o arquivo pinguim. Então, só para você ver, eu vou atualizar aqui, ó, vai dar um erro. Ok? Então, eu tenho que incluir em qual pasta ele está. Este arquivo de imagem está. A minha imagem ficou muito grande, eu quero reduzir ela. Então, você pode colocar uma largura e uma altura. Ok? Então, nós temos dentro da tag img, nós temos a largura e a altura, certo? Aqui eu vou pôr, digamos, ela está com 1024 de largura. Ó. Eu vou reduzir, vou colocar aqui 500. Só 500 ele vai entender que é em pixel, tá? E vou atualizar aqui, reduziu. Pode notar que ele reduziu proporcional, porque eu não forcei uma altura. Agora, se eu forçar uma altura, é complicado, porque eu posso distorcer essa imagem se eu não colocar a altura proporcional. Vou salvar aqui e atualizar. Olha o que aconteceu. Então, muito cuidado com isso. O ideal é você já trazer a imagem no tamanho. Certo? Aqui eu estou forçando. O ideal é que essa imagem fosse 500 por 200 para ficar certo. Vou pôr aqui 400 de altura. Vou atualizar. Ficou esticado. Ela não está proporcional. Ok? Então o tamanho correto dela é 1024 por 768. Eu deixando a largura e a altura exatamente no tamanho dela, não vou ter o risco de que distorça a imagem. Cuidado com isso, porque fica muito feio você distorcer a imagem em um site, ok? Perde aquele visual bonito e mostra que você está fazendo um trabalho bem amador mesmo, ok?
Também um outro atributo aqui é o atributo alt de alternativo. Se o servidor não carregar essa imagem, ele mostra esse texto. Então eu vou pôr aqui pinguim, um texto alternativo. Salvo. Se eu atualizar aqui, você vai ver que não aparece. Agora, se essa imagem tiver um erro, por exemplo, não existe essa pasta imag aqui. Okay? Eu vou atualizar. Ó. Ele traz toda a largura, a altura, mas não traz a imagem. Mas só que ele mostra o texto alternativo aqui, ó, pinguim, quando não tem imagem. Ou seja, quando ele não carrega a imagem corretamente. Então, se eu colocar aqui, salvo. Opa, falta N aqui. Salvo. Carregou a imagem. Uma técnica que pode ser proporcional, você zera um lado, você reduz só a largura e deixa zerado, que ele pega proporcional à altura. Ou você deixa a altura, né, reduz a altura e deixa zerado a largura, que ele vai deixar proporcional. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, eu quero reduzir essa imagem, vou deixar ela com 450 e vou tirar aqui. Então o meu navegador ele vai colocar a largura de 450 e a altura, como eu deixei em branco, então ele vai deixar proporcional. Assim não distorce também a imagem. Vou atualizar. Ó. Okay? Eu quero trazer então antes aqui em cima uma outra imagem, que é aquela imagem dos elementos que está na pasta imagem elementos.jpg. Ok? Então eu abro aqui a tag img. Então lembrando, tag img não tem fechamento, que é um elemento vazio. Vou buscar através do src, o search. Está onde? Está na pasta imagens. Então digito lá imagens barra. Qual é o nome do arquivo? Elementos. Qual a extensão? Aqui está aparecendo. Você pode clicar com o botão direito em propriedades. E aqui você tem a informação, a .jpg. Aqui também você tem outras informações como largura e altura dessa imagem. Ó. 370 por 126. Então, elementos.jpg. Qual a largura? Qual a altura? E o texto alternativo. Elementos HTML. A largura então é de 370 e a altura 126. Salvo. Essa é a forma correta de buscar uma imagem. Pegar exatamente a largura e a altura. Não forçar isso. Por quê? Forçando, isso vai utilizar de mais recursos do seu navegador, o que torna mais pesado, porque ele vai ter que trabalhar para redimensionar essa imagem. Quando você traz já certo o tamanho padrão, o teu navegador vai fazer a leitura e já vai carregar a tua imagem baseada na tua largura e altura correta, sem distorcer a imagem, ok? Então vamos ver aqui, salvar. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma imagem, né? Já deve ter visto por aí. Como o fundo é branco, por padrão do navegador é branco, eu fiz uma imagem com fundo branco e esse desenho aqui, ok? Ah, mas ficou uma do lado do outro. Então aqui eu vou ensinar um outro
atributo vazio, que é de quebra de linha. Esse atributo é o BR. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma imagem, eu vou dar uma quebra de linha para aparecer a imagem pinguim embaixo. Salvo. Salvo. Aqui, ele quebrou deu uma quebra de linha aqui. Ok? Então, aqui mais um atributo que você aprende, que é o BR, a quebra de linha. Isso daqui serve também para os textos grandes, que nem no nosso exemplo anterior dos elementos. Então, eu quero que quebre uma linha aqui. Vamos carregar esse elementos HTML aqui de um exemplo anterior, que é esse daqui. Então, eu vou tentar dar uma quebra de linha, eu vou achar isso daqui. Aqui eu quero que ele quebre de linha. Vivamos de id. Aqui. Então aqui eu coloco BR. Salvo. Então vamos ver aqui. Atualizo. Pronto. Ó. Quebrou de linha. Isso tudo é um parágrafo. Esse daqui não é um parágrafo e esse é outro. Aqui eu estou colocando uma quebra de linha no mesmo parágrafo. Ok? Então não confunda BR como um novo parágrafo, o que vir depois. É o mesmo parágrafo, porque ele está dentro do parágrafo. Isso aqui é uma quebra de linha que estou incluindo no parágrafo. Okay? Um outro detalhe aqui que eu tinha colocado no link, aqui no Tart, deixa em minúsculo o blank. Tá? Eu coloquei em maiúsculo só para ficar uma visualização melhor. Mas por padrão, digite tudo em minúsculo. Você viu que não deu erro, mas tem um consórcio chamado W3C que ele coloca como padrão, digite tudo em minúsculo. Tá? Elementos, atributos, valores, só aqui alguns valores, como esse é o caso dessa descrição aqui, que tem que ser normal, como vai ser lido. Mas esses elementos, padrões, de preferência tudo em minúsculo. Okay? Inclusive você deve ter notado que o P eu digitei em minúsculo, não impede de digitar em maiúsculo. Tá? Não vai dar erro, mas só que vai ficar uma coisa meio feia. Né? Vamos deixar mais padronizado. Qualquer lugar que você for trabalhar vai seguir um padrão também. Ok? Você pode notar aqui que então eu deixei o blank em minúsculo também. Voltando aqui para nossas imagens. Entendido aqui? Então, abro a tag img. Dentro da tag img, então, resumindo, tem a tag img. Dentro da tag img, essa não é uma tag, é um elemento vazio que não precisa de fechamento, porque eu não tenho um conteúdo entre ele aqui para abrir e fechar, porque eu busco a imagem através de um atributo, src. Aqui eu localizo a minha imagem, coloco a altura da minha imagem, quer dizer, a largura, a altura e um texto alternativo. Que é basicamente isso aqui. Tá? O que você vai acrescentar é o caminho da tua imagem com o formato, a largura, a altura e um texto alternativo. Ok?